Seja bem-vindo ao canal Físio em Movimento. Hoje a nossa videoaula é sobre os dispositivos de fixação de fraturas. Você sabe quais são os dispositivos mais utilizados para a reabilitação de fraturas? Você sabe o que é um PFN, o que é um DHS? Sabe quando pode ou não fazer descarga de peso ou mobilizar aquele paciente que fez algum tipo de cirurgia? Fique ligado até o fim dessa videoaula e confira. Também já deixe seu like, já deixe seu curtir no nosso vídeo, deixe seu comentário sobre sugestões de aulas e se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal que sempre teremos videoaulas exclusivamente para vocês. Pessoal, hoje a nossa aula é sobre dispositivos de fixação de fraturas. Nós vamos ver os principais métodos utilizados para fixar fraturas. Para nós começarmos, os principais objetivos de uma cirurgia de colocar um dispositivo de fixação, uma osteossíntese, são restaurar a anatomia, criar uma estabilidade, preservar a vascularização e também facilitar a mobilização precoce. Quando ocorre a fratura, muitas vezes há desvios e o cirurgião precisa restaurar a anatomia, deixar aquela estrutura mais próxima da sua estrutura fisiológica. Além disso, o dispositivo de fixação vai criar a estabilidade que aquele osso perdeu, que aquela articulação perdeu pela fratura. E muitas vezes a vascularização vai estar prejudicada. Por isso que é feito então esse tipo de cirurgia. Facilitando a nossa mobilização precoce, logo no pós-cirúrgico imediato nós podemos então colocar esse indivíduo sentado no leito, mobilizar a articulação, claro que respeitando o tipo de cirurgia e se não houve nenhuma complicação cirúrgica. Para tudo isso, colocar esse indivíduo com uma função normal, restaurar a função normal. Os dispositivos de fixação têm dois princípios de fixação. Um é contra a proteção, contra o estresse, e outro é o compartilhamento de estresse. Os dispositivos de proteção contra estresse, eles vão proteger o local fraturado contra o estresse, além de transferir qualquer carga que estaria indo para o osso, vai para o dispositivo. E esse tipo de fixação é a consolidação primária, como exemplo, as placas de compressão, como nós podemos observar na radiografia acima da proteção contra estresse. Já os dispositivos de compartilhamento de estresse, ele também vai proteger a região fraturada dos estresses causados da sobrecarga imposta, porém com menos intensidade do que os dispositivos de proteção. Além disso, ele vai transmitir parcialmente a carga que é imposta sobre o osso, então esse dispositivo vai receber uma porcentagem de sobrecarga, de carga, na verdade, e o osso vai receber outra porcentagem de carga. Dessa maneira, o tipo de consolidação que vai ocorrer é a consolidação secundária. Os exemplos que nós temos são as talas, parafusos, haste intramedular, como na radiografia acima do compartilhamento de estresse. É mais comum termos dispositivos de compartilhamento de estresse que promovem a consolidação secundária do que de proteção contra estresse. Falando de fixação interna, nós vamos ver nesse primeiro momento as placas e parafusos. Geralmente as placas usadas são as DCP, as placas ponte, e os parafusos, seja interfragmentário, seja um parafuso rosqueado. Esses tipos de fixação, principalmente placa, quando é utilizada a placa e parafuso, eles são de proteção contra estresse. Então as placas elas vão ser utilizadas normalmente em ossos longos. Como exemplo, nós temos nesse canto esquerdo abaixo, uma fixação por placa na fíbula, com vários parafusos, um deles um parafuso de sindesmose, que é para fazer a função da sindesmose que nós vimos lá na aula de tornozelo. Na imagem acima nós temos placas e parafusos no rádio e na ulna, e na última radiografia, no canto mais à direita de vocês, nós temos uma fixação no húmero por placa e parafuso. Nós vemos agora a haste intramedular. Reparem que cada uma dessas radiografias possui uma diferença. A primeira, do canto esquerdo, nós não temos nenhum parafuso segurando essa haste. Já na imagem do meio, nós temos os parafusos na parte superior da haste e na última imagem os parafusos
suportando tanto na parte superior quanto inferior. Isso tem uma diferença, isso modifica o nome da haste intramedular. Então, na primeira, que não tem nenhum parafuso, é uma haste intramedular não bloqueada, porque ela não tem parafusos que seguram e impedem a rotação dos fragmentos. Já a imagem do meio, ela é chamada de haste intramedular dinamicamente bloqueada. Por quê? Ela tem um certo bloqueio, porém ela ainda permite que haja movimento desses fragmentos. E na última imagem nós temos a haste intramedular estaticamente bloqueada, onde os parafusos não vão permitir a rotação entre os fragmentos. Muitas vezes acontece que o cirurgião faz a haste estaticamente bloqueada e conforme vai evoluindo, vai progredindo a consolidação, ele vai retirando os parafusos para dinamicamente bloqueada e não bloqueada. E muitas vezes também retira a haste intramedular. Esse dispositivo de fixação é muito utilizado em ossos longos, principalmente fêmur e tíbia, e em alguns casos também no húmero. Porém, no húmero ela é colocada de forma retrógrada, ou seja, de baixo para cima. Porque se for de cima para baixo, tem uma chance muito grande de lesionar o manguito rotador. Este dispositivo, chamado de haste intramedular flexível, que tem a sigla TEM, são esses fios que estão próximo à seta. Apesar dessa radiografia ser de um adulto, ela é muito utilizada em crianças, porque ela não tem um parafuso esponjoso, isso não lesiona a epífise de crescimento. Porém, nesse caso está sendo utilizado porque provavelmente foi a melhor alternativa encontrada. Outro exemplo de fixação interna são os parafusos e os fios K, ou fio de Kirchner. Os parafusos são muito utilizados em ossos que estão em extremidade, como por exemplo aqui no maléolo medial e também no talos, e eles podem ser utilizados também unicamente no fêmur, principalmente na região proximal e na região proximal de húmero. No fêmur acaba não sendo tão comum assim. E também os fios de Kirchner, que eles são utilizados principalmente em fraturas em extremidades, como na região do punho e na região dos dedos. Esses fios eles ficam para fora e são retirados sem anestesia posteriormente após 6 semanas a 8 semanas, dependendo do caso. E esses tipos de fixação vão promover uma consolidação do tipo secundária. A banda de tensão é um dispositivo diferente de fixação. Conforme há o movimento, essa banda de tensão vai se tensionar e aproximar os fragmentos ósseos. Isso vai fazer com que estimule a consolidação óssea. Um exemplo de local onde ela é utilizada é no cotovelo, onde quando fizer a extensão do cotovelo, os fragmentos vão se aproximar e isso vai estimular a consolidação óssea. Então, quando se faz uma fratura de olecrano, é utilizado esse dispositivo. E o pós-cirúrgico dele facilita para nós porque ela precisa de mobilidade, precisa movimentar o cotovelo. E esse movimento vai ajudar a formação de calo ósseo e, consequentemente, a consolidação da fratura. Um outro exemplo onde a banda de tensão pode ser utilizado é na fixação do maléolo medial numa fratura de tornozelo. A banda de tensão mais a cerclagem pode ser utilizada no joelho para fixar a patela. Então a cerclagem ela vai envolver totalmente a patela e quando ocorre a extensão do joelho, a cerclagem vai impedir com que os fragmentos se separem, bem como a banda de tensão. Então ela vai unir os fragmentos e estimular também a consolidação óssea. As artroplastias são outros exemplos de fixação interna. Aqui nesse caso nós vemos na radiografia uma artroplastia do quadril, uma artroplastia total do quadril. Porém, as artroplastias do quadril podem ser total ou parcial, ou seja, troca-se apenas um componente ou todos os componentes articulares. Ela pode ser cimentada ou não cimentada, quando coloca-se então cimento ortopédico nas duas estruturas ou apenas em uma. E o acetábulo ele pode ser rosqueado, parafusado ou impactado. Nesse caso dessa radiografia, nós vemos um acetábulo parafusado, onde ele tem 2 parafusos sustentando. Além disso, o componente femoral ele tem um cimento ortopédico, que nós podemos ver logo abaixo
do fim do componente femoral. As artroplastias do joelho elas podem ser unicompartimental, quando troca-se apenas um dos compartimentos do joelho. Tem vários critérios para se fazer a cirurgia unicompartimental. Isso você vai encontrar lá na aula de osteoartrose de joelho, do tratamento cirúrgico. Eu vou deixar um card aqui para que vocês acompanhem essa videoaula. E as artroplastias do joelho também podem ser bicompartimentais ou totais, a prótese total do joelho, onde são trocados os componentes femorais e tibiais, além de trocar a cartilagem patelar, cartilagem retropatelar. Esse tipo de cirurgia também está lá nessa videoaula de procedimentos cirúrgicos para osteoartrite. Também há as artroplastias do ombro. Esse tipo de cirurgia é indicado quando há uma fratura muito complexa da região proximal do húmero. Vocês podem também acompanhar na videoaula de fraturas proximais do húmero, que eu vou deixar o card aqui e também a descrição do vídeo. Ela é indicada quando a fratura é muito complexa e não tem como tratar com placa e parafuso, principalmente no idoso. Já a endoprótese é uma prótese um pouco diferente, é uma prótese não convencional, que é colocada tanto no quadril quanto no húmero, principalmente quando há tumores, quando há uma fratura patológica. Para quem não lembra, as fraturas patológicas ocorrem por algum tipo de tumor, seja uma lesão lítica ou blástica, que nós podemos identificar nas radiografias. Esse outro é uma endoprótese de joelho, que também teve um tumor ósseo, que realizou a endoprótese para substituir toda aquela lesão que ele tinha óssea, porque o osso fica muito frágil quando ele tem uma lesão tumoral. Esses dois tipos de fixação, quando eu passei na residência, os alunos tinham muitas dúvidas para diferenciar o DHS do PFN. O DHS é a sigla de Dynamic Hip Screw, que seria o parafuso deslizante do quadril, e o PFN é o Proximal Femur Nail, que seria o prego proximal do fêmur. A grande diferença entre uma fixação e a outra está na haste intramedular que o PFN leva, e o Dynamic Hip Screw ele leva uma placa externa ao fêmur. Os dois vão ter um parafuso que vai direto para a região da cabeça do fêmur. Ele vai atravessar o colo, principalmente para fixar fraturas do colo ou transtrocantéricas, e proporcionar estabilidade para a cabeça do fêmur. Esses dois tipos de cirurgia são muito bons, principalmente porque eles promovem uma mobilização precoce e muitas vezes permitem, dependendo do caso cirúrgico e se a fixação ficou muito boa, para que faça uma descarga de peso precoce, não uma descarga de peso total, e sim um toque ao solo, começar a soltar parcialmente a carga com muletas a partir aí da primeira, segunda semana. Claro que isso vai variar do caso e sempre é importante conversar com o cirurgião. Nós temos também o DCS, que é a sigla de Distal Condylar Screw, que seria um parafuso do côndilo distal. Essa placa e parafuso ela tem uma certa angulação para que fique o mais anatomicamente próximo da angulação do côndilo distal. Muitas vezes, quando não há o que fazer numa fratura subtrocantérica, como na imagem ao lado, ele pode ser utilizado no fêmur. Porém, como nós vemos nessa radiografia, a imagem não está favorecendo uma mobilização precoce. Não está estável essa fratura. Por quê? A distância entre a placa e o fêmur acaba sendo um pouco grande. E a gente vê que tem alguns parafusos que não tocam a cortical oposta. E tem parafuso muito próximo à região de fratura. E nesse caso que eu acompanhei, o paciente acabou perdendo a cirurgia na hora que ele foi flexionar o quadril deitado no leito. Simplesmente escapou a osteossíntese e ele teve que retirar. Para a fixação do planalto tibial, nós temos as placas de contraforte. Geralmente as fraturas de planalto tibial são fraturas complexas, que levam aí cerca de 3 meses para o paciente colocar o pé no chão e começar a fazer o toque ao solo. Grande parte das vezes, dependendo da complexidade da fratura, são colocadas mais de uma placa. E também tem a opção, como nesse caso, que a fratura se estendeu até o terço médio da tíbia, de ter uma placa com um comprimento maior.
As placas de reconstrução, placas de remodelagem, elas são utilizadas para fixação de ossos irregulares, como os ossos da pelve, os ossos do ilho, isquio ou pubis, e também como fraturas da escápula, ou em alguns casos podem ser utilizados da clavícula. Na imagem mais à esquerda de vocês, nós vemos uma fixação do ilíaco e também da articulação sacroilíaca bilateral através dessas placas. Se ainda formos notar, há uma fratura do acetábulo do lado direito, onde a cabeça do fêmur impactou e se luxou posterior-superiormente, além de uma disjunção da sínfise púbica. Foi uma fratura muito grave, foi um paciente gravíssimo, que tem que ter todos os cuidados que nós vimos na aula de traumatologia, de introdução à traumatologia. Eu vou deixar um card aqui para vocês acompanharem essa aula também. E na imagem ao lado nós vemos uma fratura de acetábulo. Parece que ela está cruzando a articulação, mas é uma sobreposição da imagem. Ela está posteriormente. Essas fraturas são bem comuns por acidentes automobilísticos, onde a cabeça do fêmur fratura a coluna posterior do acetábulo. E essa placa ela está nessa região. Um caso curioso é que foi utilizado uma placa de reconstrução nessa fratura de rádio desse paciente. Como a placa ela tem uma característica mais maleável, não suportou a descarga de peso desse paciente que ele tinha em muleta, porque ele foi amputado, e ele acabou fraturando a osteossíntese, ele quebrou a osteossíntese. Falando de fixação externa, que muitas vezes é o terror do fisioterapeuta, ou muitas vezes brilha os olhos quando ele vê numa enfermaria, ela é utilizada em pacientes estáveis com múltiplas fraturas, também é indicada para fraturas expostas. Ela acaba sendo o principal método de tratamento imediato para a fixação dessas fraturas e pode ser um tratamento que vai ser levado adiante. É indicada quando há lesão de tecido mole, isso nós vimos lá na aula de fraturas, e as síndromes compartimentais. A síndrome compartimental nada mais é que uma pressão exacerbada que ocorre nos compartimentos, e para tratar isso precisa se fazer a fasciotomia, ou seja, o cirurgião vai lá e corta a fáscia para livrar aquele edema, aquela pressão que existe no compartimento e não comprimir estruturas como vasos e nervos. Além disso, pode ser um tratamento também para a osteomielite. A osteomielite é a infecção no osso. De fixador externo, nós temos esse exemplo, que é o fixador supraacetabular. Ele está acima do acetábulo. Ele é muito utilizado para fraturas pélvicas, principalmente para a disjunção da sínfise púbica, ou, como também pode ser conhecida, as fraturas em livro aberto. Nós temos o fixador em delta, que ele tem o formato de um delta, onde ele vai cruzar uma articulação, e o fixador linear, que é bem comum de nós encontrarmos em ossos longos. Ele segue uma linha, por isso que ele tem esse nome de linear. Além disso, nós temos os fixadores transarticulares, que são aqueles que cruzam uma articulação. Um exemplo da imagem à esquerda é um fixador transarticular do joelho e o outro do cotovelo. Sim, pode ser utilizado o fixador externo em membro superior. Ele é bastante pesado e nós precisamos dar esse suporte para o paciente para que ele consiga sustentar, para que muitas vezes não se tensione tanto a musculatura da região cervical para tentar sustentar o ombro. Então é importante a abordagem fisioterapêutica já na enfermaria. E um bastante conhecido e visto por aí que é o Ilizarov. Ele é um fixador externo que é muito conhecido como a gaiola. Ele é principalmente utilizado para alongamento ósseo. Então, quando os pacientes sofrem um trauma e perdem o comprimento do osso, ele é bastante utilizado para que tente voltar ao comprimento normal desse osso. Ele pode ganhar cerca de 1 milímetro por dia. E aí a pessoa, mesmo o paciente, ele tem uma chavinha que roda lá para afastar e promover a consolidação óssea. Quando é utilizado, uma das indicações é que haja descarga de peso precoce. Ele também pode ser utilizado para cirurgias de osteotomias corretivas. Um exemplo de osteotomia
é quando há um desvio angular muito grande e o cirurgião faz o corte do osso, isso é osteotomia, corte do osso, para correção dessa angulação exacerbada do osso. E também ele pode ser utilizado em caso de pseudoartrose. A pseudoartrose, como o nome diz, é uma falsa articulação na região diafisária dos ossos. Nessas imagens nós vemos o Ilizarov, na imagem da esquerda ele externamente, na imagem da direita num exame radiográfico. Nós temos também o fixador externo de dedos. Se nós repararmos nessa imagem, nessa radiografia, superiormente nós temos o Ilizarov e embaixo nós temos o fixador de dedos. Ele pode ser utilizado tanto nos pés quanto nas mãos. É um pouco difícil de encontrar, mas a gente consegue ver também aí num hospital que tem bastante casos de trauma. E por último, nós temos os aparelhos gessados. Podem ser feitos também tratamento conservador somente com um aparelho gessado. Ele também vai promover a consolidação secundária. Nos membros inferiores, os mais comuns são suropodálica, inguinomaleolar e inguinopodálica. Esses nomes se dão por conta da região aonde o gesso vai. Então ele sai da região sural, do tríceps sural, até o pé. Então é suropodálica. A imagem do meio, inguinomaleolar, porque ele sai da região inguinal e vai até o maléolo. E inguinopodálica, que sai da região inguinal e vai até a região do pé. No membro superior segue o mesmo princípio. Então na primeira imagem nós temos um gesso antebráquio palmar, que sai da região do antebraço e vai para a palma da mão. O gesso bráquio palmar, que sai da região do braço e vai até a palma da mão. E a pinça de confeiteiro, que não sei por que tem esse nome, mas é um outro tipo de tala que pode ser utilizada. Como complicações das fraturas e das suas osteossínteses, nós temos a osteomielite, como havia comentado, que é a infecção do osso. Nesse caso dessa imagem ali em cima, nós tivemos uma prótese de quadril em que sofreu osteomielite e ela teve que ser retirada posteriormente por conta da infecção, que não conseguiu ser controlada por antibiótico terapia. E aí ficou desse jeito. A pseudoartrose, como eu tinha comentado, é uma falsa articulação, parece que tem uma articulação no meio do osso. Ela tem uma característica muitas vezes apresentada na radiografia, que é chamada de pata de elefante. É como se apresentasse uma pata de elefante nessa região de pseudoartrose. E outra complicação é a consolidação viciosa, onde o osso ele fratura, começa a consolidar, fratura novamente, começa a consolidar e não consegue se tratar da maneira adequada. Bom, pessoal, para finalizar a nossa aula, nós precisamos ter em mente algumas perguntas que são importantes para nós mentalizarmos e sabermos, ou pelo menos ter a ideia de qual tipo de fixação vai ser utilizada para aquele paciente. Primeiro, qual é a idade desse paciente? Dependendo da idade dele, pode ser utilizado algum tipo de implante, ou também, pela idade, nós podemos pensar se o tratamento vai ser conservador ou cirúrgico. Além disso, quais as atividades o indivíduo realizava antes da fratura? Por quê? Eu preciso ter essa pergunta para saber se ele quer voltar a essa atividade, se vai ser possível nós colocarmos esse indivíduo funcionalmente para realizar essas atividades, se da mesma maneira ou mais próximo da maneira que ele realizava pré-fratura. Também nós devemos pensar qual o tipo de fixação que poderá ser utilizado. Quando você vê um determinado tipo de fratura, você já consegue imaginar qual tipo de fixação vai ser utilizado. E isso facilita na hora que nós vamos preparar a conduta para o paciente, para principalmente saber o que não deve ser feito. Quais as complicações que podem ter, seja pela idade, seja pela história do seu paciente, pelas comorbidades que ele apresenta, e principalmente na análise radiográfica, se a fixação está estável. Se ela não está estável, uma dica, não mexa. Não mexa em hipótese alguma, porque você pode sim perder a cirurgia e você vai prejudicar muito a qualidade de vida do seu paciente. Pessoal, essa foi a nossa videoaula sobre
dispositivos de fixação. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários aqui, se você tem alguma dúvida sobre algum tipo de procedimento cirúrgico, sobre algum tipo de fixação, coloca aqui no comentário, nos acompanhe nas redes sociais e nos vemos em breve.